bem-vindos ao terceiro episódio do Café com Eva com a minha contadora. Eu estou aqui novamente com a Lúcia Regiane, que é uma contadora, obviamente, e a gente está aqui falando sobre várias coisas que permeiam o nosso ambiente de profissional da beleza, tanto para quem é MEI, para quem é autônomo, para quem é CLT, também serve esse conteúdo. E caso você esteja chegando agora, eu recomendo que você pare, volte lá, assista o primeiro e o segundo episódios para você se inteirar melhor, porque a gente está fazendo esse vídeo em sequência com as principais dúvidas que vocês foram deixando nas nossas redes sociais, tá bem? Então, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Lúcia. prazer estar aqui, adoro. Prazer é nosso, muito rico o conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre... Hoje nós vamos falar uma questão que você trouxe, que aqui é uma pergunta que está acontecendo muito assim. Quais são as obrigações do seu MEI? Tá bom, é você MEI. Eu vou estar agora dentro de um outro empreendimento como MEI. O que eu tenho que fazer? Né? O que eu sou obrigada? O que eu posso ficar? Eu posso ficar à vontade nesse item? Posso ficar no outro? Então a gente listou algumas coisas para falar para você assim, ó, quais são as obrigações, quais são os deveres, quais são os seus direitos e o que você pode e o que você não pode, porque é mito e verdade. Ótimo, Tá bom? Eu acho que é bem pertinente mesmo, é muito assim, virei MEI, e agora? Então assim, para começar, você virou MEI, você abriu um MEI, eu vou te falar duas coisas que antes ainda, se você precisa mesmo ter um contador ou não. Eu vou falar isso porque é um problema que chega muito no escritório pra gente resolver, tá? Sim. Você foi lá e abriu sozinho o MEI. Você não precisa de um contador para abrir um MEI, tá, gente? É muito fácil, muito simples. Eu fiz sozinha, porém... Então, só que aí, se você não fizer esses cadastros adequadamente, você pode estar, como já aconteceu, já tem maquiadora, assim, esse é muito comum, jornalistas até, né? Não podia falar que tem jornalista, não pode ser MEI, mas tem jornalista também, tá? Já chegaram várias profissões diferentes, assim, é que às vezes a pessoa ela não tá como jornalista, né? Ela tá como escreve artigos, serviços administrativos. E aí, essa pessoa não faz o cadastro e fica cobrando o ISS dela, entendeu? Isso aconteceu comigo. Isso é um erro muito comum, porque o cadastro na prefeitura não é tão simplificado. O cadastro, para você abrir o MEI, para abrir o CNPJ, também tá assim. Sim, você só no site preenche meia dúzia de informações e você tem um CNPJ. Só que deixa eu te falar, quando você abriu, a parte da prefeitura ficava quase que automática, lembra? Para entrar e fazer o cadastro. Sim. Hoje em dia, também é importante vocês saberem disso. Hoje em dia, você abre o CCM não sai automaticamente. Então, esse é um trabalho que, às vezes, muita gente nos procura para abrir o CCM, que chama, que é o Cadastro de Contribuinte Imobiliário, que é o cadastro da prefeitura. Sim, eu tive que ir lá fazer uns protocolos. E para fazer a senha web, para poder emitir nota também. Sim. Né? Então esse é o primeiro ponto, você tem que fazer isso, ok? Se você abrir o seu MEI, você vai ter que ir na prefeitura do seu município, fazer um cadastro e gerar uma senha para poder emitir nota. Não é automático essa parte, esse serviço da prefeitura, gente. Legal. Bom, o segundo é, mas eu sou obrigada a ter um contador? Não, você não é obrigada a ter um contador. Você é obrigada a ter um livro caixa. Sim, é obrigatório ter um livro caixa. Você sabia disso? Que era outra informação que eu só tive depois da Lúcia, porque quando eu abri, não tive acesso a essa informação. Em caso de fiscalização, você tem que apresentar. É comum ter fiscalização? Não, não é comum, tá? Para casos de MEI, porque aqui o volume é muito grande, é muito comum que se houver alguma coisa que eles considerem inadequado, eles cancelam seu CNPJ, né? Mas pode acontecer. Já vai direto com os dois pés no peito, né? Não vou perder tempo e já cancelo. Mas eu tenho clientes que estavam com problema, a prefeitura cancelou o CCM dela, ela não pôde mais emitir nota. Teve MEIs, principalmente os MEIs que comercializam, né? Vocês que estão sempre em feiras, eu tive um episódio que assim, a pessoa estava numa feira, né? E lá ela foi fiscalizada. Ela era MEI e aí foi pedido por um fiscal numa feira as notas fiscais de compra dela e os comprovantes dela, o livro caixa dela. Meu Deus! Ela não tinha. Ela teve toda a mercadoria dela. Isso é fato real, gente. Não é história de contador, tá? Porque às vezes você fala assim, vai ser fiscalizado. Então assim, se você tá no seu estabelecimento trabalhando, então a chance de você ser fiscalizado é muito menor. Só se você expõe, se você circula, né? Desculpa, o quadro chama Café com Eva, mas eu tô tomando chá de cidreira. Né? É sonífero isso, gente. Sim, não dorme, Eva. Ai, tô aqui.
Vou dar o próximo com café, tá bom? Vou fazer café no próximo. Ai, por favor. E aí, olha só, então voltando aqui, você precisa ter um livro caixa, precisa ter as notas dos seus produtos, ok? É obrigatório, não é porque você é MEI que você põe, eu comprei tudo com cupom. Gente, se você comprou cupom, guarda esse cupom, ok? Você tem que ter um livro caixa, você tem que ter as inscrições corretas dentro da prefeitura. E, Lúcia, por que alguns MEIs têm contador não sendo obrigado? Por 3 motivos muito justos. O primeiro, porque tem gente que não tem afinidade com esses assuntos e às vezes ela não quer fazer o livro caixa dela, entendeu? Às vezes ela não quer fazer as declarações anuais que são obrigatórias também. Que é um ponto que, nossa, tem muitas dúvidas. E a gente vai falar deles depois, né? E o seu empreendimento cresce um pouco, você contrata uma ajudante, você precisa registrar sim. E você vai ter que precisar de um contador para fazer o registro em carteira, ou mesmo se você contratar como MEI também, você precisa fazer os devidos pagamentos. Então, assim, então as pessoas contratam um contador para MEI, para quê? Para fazer a distribuição de lucros, né? No outro vídeo a gente fala isso, que você pode distribuir até 32% sem ser tributado desse valor. Que é aqueles tais 2.160, caso vocês estejam perdidos de onde a gente chegou nesses 32%. Tá? Isso. Então, a 32% é o valor que a lei permite. Aí, se você tem uma contabilidade provando que você lucrou um valor excedente, a contabilidade comprova isso e ninguém vai implicar com você. É legítimo que a empresa tire os lucros dela. Então, se você tem todas as notas de entrada, todas as notas de saída e tem um lucro, o lucro é seu. Você pode usar ele como você bem entender na pessoa física. Brusinha, batom, né? E aí, olha só, esse é o motivo, a contratação e para fazer os cadastros devidamente e entrega das obrigações. E assim, gente, é bem tranquilo isso que eu tô falando para vocês. Dá para fazer sozinho? Dá. Só que não é a atividade do seu dia a dia. Cara, e aí eu posso falar sobre isso, porque assim, dá para fazer sozinha? Dá. Só que primeiro você vai ter que estudar o que você está fazendo. Porque, por exemplo, começa no erro básico do cadastro. Quando eu fiz o meu cadastro sozinha, eu estava pagando ISS que eu, na minha atividade, não precisava pagar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu dou aula. Tem muita gente que me assiste que dá aula também, que me pergunta, Eva, como é que eu faço para dar aula, não sei o quê. Quando a Lúcia começou a olhar a minha contabilidade, ela viu que uma das coisas que precisava ter no meu CNPJ, que a gente chama de KNAI, Código de atividade. Que é o código de atividade, em que eu dava aula, não estava lá. Então, assim, eu estava fazendo isso de forma irregular, né? E aí, se você vai prestar serviço, por exemplo, para uma universidade, ou de repente você vai dar aula numa grande escola, como aconteceu comigo, que eu já tive que dar palestra, por exemplo, dentro do Senac em Porto Alegre, que eu precisava emitir uma nota fiscal para eles e o meu KNAI não me permitia fazer isso, porque estava errado o meu cadastro. E eles não aceitam que você vai dar uma nota de depiladora, não. Ou cabeleireira, não tem que ser de cursos, de treinamentos e tal. E muita gente aqui que me segue faz isso. Então, esses foi os 2 pontos que eu defendo a contratação logo no início dessa profissional. E o segundo é que, assim, todos esses controles você super consegue fazer sozinha. Porém, a gente já faz tanta coisa que a gente não tem tempo, principalmente agora que a gente está assumindo cada vez mais as atividades de marketing digital, de conversar com a nossa cliente, porque o nosso negócio ele está praticamente 90% dele no digital para que depois ele aconteça no presencial. Vocês sabem como é trabalhoso ficar escrevendo um conteúdo, postando foto, arrumando não sei o quê. Tudo isso já toma muito tempo. Então, passar essa função para alguém que faz com o pé nas costas é muito mais barato se você for olhar no final do mês, se você comparar as horas que você tem que dedicar. Com certeza. Eu tenho um lema lá no meu negócio. Tudo aquilo que eu posso usar de horas para o meu autoconhecimento, para o meu desenvolvimento, para atender melhor a minha cliente, eu passo todo o restante para pessoas que são mais competentes do que eu fazer. Eu não tenho interesse de ficar fazendo o que a Lúcia faz pelo meu negócio e o valor que eu pago, nossa... Compensa. Então, porque quando a gente faz para... É a mesma coisa pra vocês. Imagina eu resolver fazer depilação. Vou perder meu dia inteiro, entendeu? Fazendo a virilha. Vou fazer mal feito, não vou conseguir fazer. Vou me machucar, vou me queimar, vou estragar a unha que eu gastei uma grana pra fazer, entendeu? E vai chegar lá com aquela virilha toda machucada querendo que eu conserte. Gente, já acontece. Eu pago a Eva faz, ela me paga, eu faço a contabilidade. Cada um faz o que sabe, Exato. Eva? Exato. Então, assim, isso é pra vocês entenderem quais são
né? Então, obrigado ter um contador? Não é obrigado. Mas tem que ficar atento a esses pontos, né? E se você tiver a oportunidade de ter um profissional olhando para o seu negócio, é muito mais interessante do que você correr riscos que podem ter custos muito maiores para você. E assim, você vai ter tempo para fazer o que você sabe fazer melhor, que é o seu serviço, e principalmente pensar nas estratégias para que você faça o seu serviço de uma forma melhor e com rendimentos muito maiores, que é isso que a gente quer. A gente quer ganhar mais dinheiro com aquilo que a gente faz. Então, ó, e pensando assim, mensalmente você tem que pagar imposto. Gente, você tem que pagar o imposto, tá? Muito MEI também vem um tempão sem emitir uma nota, sem pagar o imposto. Sabe o que acontece? A Receita Federal cancela o seu CNPJ também. Eu não cheguei a ter cancelado, mas você lembra, né? Eu estou aqui justamente para ser malhado com juros, entendeu? Teve uma época, gente, que eu passei por uns apertos financeiros muito grandes, e aí a gente corta o que é aquilo que a gente acha que não tem importância, né? Então eu parei de pagar coisas, e uma delas foi o mensal, que, nossa, era ridículo na época, acho que era 37, 38 reais, um negócio muito baratinho. E eu fiquei assim, dos 2 anos sem pagar. Por quê? Porque no começo eu parei de pagar por necessidade, e depois eu falei, né? Ninguém falou nada, tá tudo bem. Tem 30 reais de brusinhas quando eu voltei a ganhar dinheiro. E aí, quando eu precisei emitir uma nota, eu não vou lembrar pra onde foi, mas foi uma nota de um serviço que eu ia ganhar uma grana, eu tive problema porque eu não conseguia emitir nota. Quando a Lúcia foi ver, dívida atrás de dívida atrás de dívida. No fim das contas, de novo, se não fosse ela, eu tava muito ferrada porque eu ia ter que emitir o boleto 1 por 1, eu não sabia direito como fazia. Não, fora, gente, que assim, ó, pagou o valor com multa e juros, que não precisava, um valor pequeno. O dobro. Quando eu fui pagar, foi uma grana de uma vez, e eu tive que fazer aquilo, porque senão eu não fechava o contrato que eu precisava, e não conseguia emitir a nota, e não conseguia trabalhar. Então tem que ficar muito atento em relação a isso. Então assim, ó, tem que pagar o imposto mensal. E tem um outro assunto que é importante você prestar atenção sobre pagar. Uma coisa que é legal do MEI é que você tem direito do afastamento por doença. Sabia? Se você paga o seu MEI em dia, direitinho, o INSS te permite um afastamento por motivo de doença. Imagina que você caiu e torceu o pé. Imagina que você tá com uma gripe. Imagina que você engravidou. Você engravidou, isso não é doença. Mas... não, é que eu... Tô brincando. É que eu ia chegar na gravidez. Mas é isso mesmo, você tem o direito do afastamento por gravidez. Gente, vocês já pararam pra pensar? Ó, eu já me deparei com diversas situações de profissionais que ganham bem como cabeleireiro, como manicure, e não tem nenhum tipo de recolhimento. E aí, numa situação dessa de pé quebrado, isso é real, tá? O meu cabeleireiro passou por isso. Pé quebrado ou engravidar, ou qualquer outra situação, limite, que é uma coisa que a gente vive tendo. Gente, você pode se afastar e receber este valor, ele é devido, ele é seu. Você pode dar entrada e ter afastamento por doença. Não é uma coisa legal, gente? Sim, é uma proteção, entendeu? É um seguro social, que é isso que o INSS, é um seguro social. Você garante a sua sobrevivência, você não vai ganhar o mesmo que você ganha, você tá ganhando um salário mínimo, mas você garante, entendeu? Um mínimo para sua alimentação, um mínimo para o aluguel, para alguma coisa. Que é uma preocupação que nós temos, né? Porque assim, eu recebo todos os dias, mas no dia que eu não trabalho, né? A gente sabe como é. Se eu não tenho nenhuma cliente hoje, não entra R$1. E aí, como que você faz se de repente... Eu tive pedra nos rins há 2 meses. Né, que foi tranquilo, mas e se tivesse sido aquela pedra aqui, né? Então, assim, você precisa realmente... Você precisa de uma cirurgia pra tirar as pedras. Graças a Deus. Não, então, mas olha, mantenha o seu MEI em dia, porque... E se você mantém, você tem o direito. Se você pagar atrasado, você perde esse direito, gente. Se você pagar em atraso, você não tem o seguro social. Tá? Então é isso. Tem que pagar. Além de ser obrigatório, o imposto não tem por onde escapar. Recolhimento de previdência também é obrigatório, não tem por onde. Né? Tá incluído, gente, dessa taxa aí que é 50 reais, eu acho, 50 e alguma coisa. Bom, dentro das suas obrigações ainda tem as entregas anuais de declaração de pessoa jurídica. Porque lembra que a gente falou lá no primeiro vídeo? Outra coisa que eu não sabia. Ó, quando a gente fez o primeiro vídeo, a gente disse MEI é empresa. Ok? E no MEI tem uma entrega de declaração de declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Igualzinho que você tem que fazer da pessoa física, entendeu? Tem que fazer. E eu vou falar uma outra coisa que você, todo fofo, não percebe e cai nessa esparrela. E eu já tive que atender diversas pessoas que foram multadas por isso. Você todo
pimpão ou pimpona, recebe lá R$6.000, R$3.000, R$2.100, tá? É possível no seu mercado receber mais que isso? Sim. Receber acima de 2.000? Sim. Tá. Então, se você receber qualquer valor na sua conta de pessoa física acima de R$2.000, sabe o que acontece? O fisco quer tributar para imposto de renda e para a previdência. Você sabia disso? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma contabilidade para poder demonstrar que você não recebeu todo aquilo, que você usou esse valor de 6.750 para compor uma atividade profissional, que você retirou um valor legalmente e que você pagou as suas despesas e que você é isenta. Você não é isenta só porque você é MEI. Gente, MEI não é isento de imposto de renda de pessoa física, tem que ficar muito claro. Muitas pessoas são tributadas, são multadas pelo montante que passa na conta de pessoa física. Porque acha que, então eu tenho CNPJ, não preciso fazer declaração de pessoa física e tudo mais. É uma das confusões que tem também. Né? Então, e aí tem que voltar lá no outro vídeo que fala assim, ó, você tem que separar dinheiro da pessoa física da jurídica. Sim, é o vídeo anterior, inclusive, gente. Isso. Por quê? Porque nós vamos fazer a sua declaração de pessoa jurídica e vamos fazer a declaração de pessoa física. Então, assim, esses direitos e obrigações que nós estamos tratando neste vídeo, eles são legais, eles são garantidos por lei e são exigidos por lei, tem que ficar muito claro. Quando a gente fala o caixa da sua empresa, fala de fluxo, tal, a gente está falando de informação gerencial, mas quando a gente fala de declaração de imposto de renda, a gente está falando de obrigação legal, gente. Inclusive é crime. Sabia que é crime se você omitir receita? Então, assim, ó, se o fisco vê uma movimentação na sua conta de pessoa física, ele vai lá e tributa em 27,5% qualquer movimentação acima de R$2.000 na sua conta. Já pensou que susto isso? Nossa, praticamente 30% do teu dinheiro indo embora e você não sabe nem por quê. Pois é. E assim, ó, se você fizer tudo certinho do jeito que a gente tá falando, ele é devido, você não vai ser tributado. Você está seguro do ponto de vista fiscal. Deu pra entender? Deu. E se você não sabe fazer isso sozinho, e com certeza você não sabe, tem uma contadora. Sim. Ok? É isso? É isso. Muito bem. Curtam este vídeo, compartilhem este conteúdo, deixem as suas perguntas. Se você não gostou desse vídeo, assiste de novo, porque você vai ter que gostar desse assunto. Exato! Mas eu gosto mesmo de epilar, gente, eu também, mas a gente resolveu ser dono e proprietário, não é mesmo? Então a gente tem que aprender um pouco de tudo, tá bom? Então é isso, deixem aqui os seus comentários, as suas dúvidas, fala pra mim se vocês estão curtindo. Também vou deixar aqui na descrição as minhas redes sociais, os contatos da Lúcia, caso vocês tenham mais dúvidas e queiram tirar diretamente com ela, o site da minha contadora, para quem ainda não tem contadora e está precisando de uma, Lúcia está aqui para socorrê-los, ajudá-los. Estamos nas redes sociais, também tem Instagram, Facebook. Vou deixar tudo na descrição, vou botar tudo aqui, tá bom? É isso, muito obrigada, e a gente vai ter mais um vídeo, não é? Que a gente vai encerrar essa série de 4. Sobre uma legislação que beneficia você, não perde. Profissional de beleza, é isso. Muito obrigada Lu, pelo tempo e pela disponibilidade. Até já. Beijo.